Olá, tudo bem? Eu sou Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Para vocês que já estão aqui por um tempo, sabem que eu sou corretor de imóveis e também designer de interiores e eu vendo imóveis para brasileiros e americanos e eu reformo também e decoro casas para brasileiros e americanos. Mas no vídeo de hoje eu queria falar de algumas coisas um pouco diferentes. Já faz 14 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e algumas coisas aqui são muito boas, melhores que o Brasil. E algumas coisas aqui o Brasil é melhor. Mas no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês 5 coisas que eu aprendi com os americanos e que eu acredito que nós brasileiros poderíamos imitar os americanos nesse sentido. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu sei que talvez aqueles defensores, patriotas, tanto americanos como brasileiros, como italianos, talvez se ofendam. Eu queria dizer para você, em primeiro lugar, para não se ofender, né? Qualquer coisa que eu disser aqui é pura opinião pessoal, né? É o que eu acho, é o que eu tenho observado durante os anos. Mas eu acredito que nós temos que ter a humildade de perceber quando alguém está fazendo algo melhor e não ficar ofendido ou talvez com ciúmes ou inveja, mas sim olhar para nós mesmos e tentarmos melhorar. Eu acredito isso. E é lógico que não existe, pelo menos eu já visitei 20 países, eu não acho que existe um lugar que seja perfeito. Todos os lugares têm as suas qualidades e tem os seus defeitos. E aqui não é diferente. Existem qualidades e defeitos. E uma outra coisa é que eu queria dizer que o que eu falo não é regra nem verdade absoluta. É simplesmente a minha opinião do que eu observo que a maioria da população faz. É lógico que há exceções. Tem pessoas que se comportam completamente diferente dessas coisas que eu vou dizer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que nós brasileiros deveríamos aprender com os americanos, embora eu acho que o Brasil melhorou muito nesse sentido. E a primeira coisa que me impressiona aqui é a maneira como os americanos tratam os animais de estimação. O animal de estimação aqui, ele é tratado como se fosse um membro da família. E, novamente, a maioria da população, é lógico, existem exceções nesse sentido. Mas uma coisa que quem já visitou os Estados Unidos, na grande maioria das cidades e na grande maioria dos bairros, não se vê cachorro de rua, né? Não se vê cachorro abandonado. Eu mesmo, em 14 anos aqui na região de Orlando, eu nunca vi um cachorro de rua, um cachorro abandonado. Eu já vi cachorro perdido. E nesse sentido, é interessante que quando existe um cachorro perdido, os carros todos param na avenida, as pessoas tentam pegar e depois colocam no Facebook para tentar achar o proprietário, etc. e tal. Mas, voltando ao ponto, o americano ele trata o animal de estimação como se fosse um membro da família. Então, os animais eles ficam dentro de casa.
eles ficam dentro de casa se está sol, se está chovendo, se está quente ou se está frio. Então, se a pessoa não dormiria lá fora, ela não vai deixar o cachorro dormir lá fora. Se ela está com frio, provavelmente o gato, o cachorro estão com frio também e ela dá um jeito de corrigir essa situação. E você sabia, olha uma coisa interessante, as pessoas às vezes falam, não dá para ter cachorro em apartamento, eu não vou ter bicho em apartamento. Você sabia que Nova York é a cidade onde existe mais cachorro por habitante? A cidade de Nova York, e eles estão todos dentro de apartamento. Eles saem de manhã, passeiam, passam o dia no apartamento, saem de tarde, passeiam. E também nos finais de semana eles levam nos parques. Existe daycare de cachorro, ou seja, creche, né, de cachorro. Então, se alguém diz, não, os cachorros são muito grandes, você pode ver nas ruas até Rottweilers, labradores, collies, cachorros grandes que eles ficam dentro de apartamento com as suas famílias. E nesse sentido também, uma coisa que eu acho que nós devemos aprender com os americanos é que os animais de estimação são mais importantes do que as coisas. Ou seja, os animais de estimação são mais importantes do que o sofá, do que o tapete, do que a almofada, do que o carro, do que a colcha. Então, essa é uma lição que eu tive que aprender, porque no Brasil, eu lembro que eu tinha um apartamento e eu tinha uma cocker. E eu não gostava que ela subisse no sofá, eu não deixava ela subir no sofá. E essa cocker, o nome dela era Aline. Ela foi a minha melhor amiga por 16 anos. E depois que ela morreu, sabe o que aconteceu com aquele sofá? Quando eu vim pra cá, ele foi doado. E hoje talvez ele deva estar no lixo. Então, por que eu não deixei ela subir no sofá? Eu devia ter deixado. Ela queria tanto deitar no sofá comigo, sentar no sofá comigo, e eu tinha aquela mentalidade da minha mãe, dos meus avós, que cachorro é no quintal, cachorro tem que ficar na coleira, cachorro não pode pisar dentro de casa, cachorro não pode subir no sofá. E eu me arrependo muito. Então essa é uma lição muito importante que eu aprendi. A coisa mais impressionante e essa ordem essas coisas que eu vou falar, essas 5 coisas, elas não estão em ordem, vamos supor assim, de importância, ou se é nobre ou se não é, mas é uma coisa que chocou muito a mim. Então a primeira coisa foi a maneira como eles tratam os animais de estimação. A segunda coisa que mais me impressiona nos americanos é como eles encaram a vestimenta. Nós brasileiros temos esse modelo europeu de ter que estar impecável, de dar muito valor à aparência, à roupa, à marca, à bolsa, sapato e acessório e tal. E o americano não é assim, na sua grande maioria, tá? Por isso que você vê, às vezes, num restaurante, um americano com uma camiseta velha, às vezes até com uma manchinha de cândida. Por quê? Porque é a camiseta preferida dele, é a camiseta que ele se sente confortável. Então ele usa e ele não está nem aí para o que as pessoas pensam dele. E uma coisa interessante é que mesmo que você for com uma roupa velha num restaurante, ninguém te olha dos pés à cabeça, ninguém te mede, as pessoas falam com você olhando no seu rosto. Então essa é uma coisa interessante. Você pode ver que, por exemplo, existe até muita piada de que o americano vai de pijamas no supermercado ou de pijamas no posto de gasolina, e vai mesmo. Uma vez, eu lembro, acho que uns 10 anos atrás, meu irmão veio me visitar, eu falei, vamos de pijama no posto de gasolina? E ele falou, não, você tem certeza? Eu falei, não, vamos. E nós saímos de pijama e nós fomos no posto de gasolina e fomos no 7-Eleven. E eu tava me sentindo como se eu tivesse sem roupa. E ninguém olhou na minha cara. Ninguém olhou na minha cara, ninguém olhou no meu pijama, eu tava de pantufa,
ninguém olhou na minha pantufa, ninguém me julgou, as pessoas olharam para mim, pegaram o meu pagamento e aí eu percebi que realmente isso não é importante. Então, palmas para eles, porque eles, mais importante para eles é eles se sentirem bem e eles estarem confortáveis. Eles não são do tipo que vão ficar desconfortáveis só para parecer bonito. E isso eu acho que é muito bom nesse sentido. E falando a última coisa sobre isso, o americano também não paga caro por coisas que ele acredita que não vale a pena. Então, por exemplo, embora tenham aí pessoas que pagam 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares por uma bolsa, a grande maioria dos americanos não paga. É lógico que isso é bem relativo, né? 20 mil para um milionário é a mesma coisa que fosse 2 mil para mim, não é? Então, essas coisas de valores são bem proporcionais. Mas, geralmente, o americano não paga se ele acha que é só por causa de grife ou é só por causa de status, ele não vai muito atrás dessas coisas, não. E agora nós vamos ao terceiro ponto, que eu acho muito interessante. E nesse sentido, nesse terceiro ponto, eu acho que é onde nós brasileiros, a meu ver, pecamos bastante, que é o senso da comunidade. O americano, ele tem um senso forte de comunidade. Por exemplo, aqui no nosso bairro existe um grupo do Facebook do Sweetwater Oaks, que são mais ou menos umas 1.400 casas. E as pessoas se ajudam bastante. Eu vejo posts, as pessoas doam. Às vezes uma pessoa coloca um post falando: eu preciso de um carrinho de bebê. Surgem 3, 4, 5, 7. Então às vezes as pessoas doam plantas, ou às vezes as pessoas falam: eu vou receber uma pessoa e eu não tenho lugar para deixar essa pessoa. Alguém teria um colchão para emprestar? E aparecem 10 colchões. Então existe assim um senso forte de comunidade, de união, que eu acho que no Brasil não existe muito. Outro exemplo disso é quando, por exemplo, existe alguma injustiça. A comunidade se une. Então, há um tempo atrás, existe uma lanchonete de fast food, que eu não vou dizer o nome, não é McDonald's, tá bom? Que eles são... os donos dessa rede, eles são muito religiosos. E os franqueados têm que seguir as leis da franquia. E aconteceu que um casal de mesmo sexo queria fazer uma festa dentro de uma dessas lojas. E porque eles são um casal do mesmo sexo, a loja se negou a fazer essa festa dentro desse, justamente pelo motivo de eles serem um casal do mesmo sexo. Isso foi parar na televisão. Quando isso passou na televisão, a sociedade e a comunidade como um todo boicotou essa lanchonete. E as vendas caíram de uma tal maneira que essa lanchonete foi publicamente pedir desculpas ao casal e à população, porque se continuasse esse boicote, provavelmente eles iriam falir. Então esse é um exemplo de que a comunidade se une contra coisas que eles acreditam ser errado, porque, para falar a verdade, nos Estados Unidos a gente está no país da liberdade, né? Existe liberdade de expressão, liberdade de religião e liberdade de muitas outras formas. Então, esse tipo de coisa é considerado um ataque à liberdade, né? A pessoa pode ser religiosa e ela pode não ser religiosa se ela não quiser, né? Mas existe uma liberdade, uns direitos, não se pode discriminar a entrada de uma pessoa num restaurante por conta de cor, de raça, de sexo ou de religião. Então, quando existe alguma coisa assim, a população se une e se une mesmo. É impressionante de perceber. E eu acho que nesse ponto os brasileiros também poderiam ser mais
proativos nesse sentido. Ainda falando um pouco mais sobre esse terceiro ponto, que é o senso da comunidade, não só do bairro, mas como a cidade, como o estado e o país, uma coisa que eu vejo que os americanos fazem muito, eles pensam no conjunto. Então, às vezes, eles sacrificam conveniências pessoais para o bem do conjunto. Por exemplo, no caso desse restaurante que eu falei, talvez a pessoa, no caminho dela, seja mais fácil ela passar no drive-thru, pegar um lanche, mas porque tá todo mundo boicotando, ela tem o trabalho de ir num outro lugar, mas ela pensa no conjunto. Então, o americano, ele sacrifica alguns interesses próprios em prol do conjunto. Eu costumo dizer que os americanos, eles querem o que é melhor para eles, como país e como comunidade, em primeiro lugar. E quase que por último fica o interesse pessoal. E infelizmente, talvez eu esteja errado, você tem o direito de discordar de mim. Eu acho que o brasileiro coloca o interesse pessoal dele em primeiro e depois a família, os amigos e a comunidade. É quase que trocado, né? Um exemplo disso é o preço do automóvel no Brasil. Se as pessoas parassem de comprar, se elas fizessem um boicote, o governo ia ter que baixar os impostos e as montadoras iam ter que baixar os preços dos carros e os carros iam cair. Mas como a pessoa pensa primeiro no seu interesse, e isso até eu quando morava lá, eu agia dessa maneira sem nem mesmo perceber, acaba sendo prejudicial para o próprio indivíduo, porque eles sabem que as pessoas vão comprar e eles colocam o preço que eles quiserem. Tá certo? Então vamos lá no ponto número 4. É interessante porque, não sei se você sabe, mas eu sou virginiano. E virginiano tem essa fama, e a fama não é infundada. Virginiano, ele tem toque, ele é obcecado pela perfeição, ele quer fazer tudo melhor, ele quer ser o primeiro, e isso é verdade mesmo. Quase todo virginiano que eu conheço é assim. E isso vai bem de acordo com essa mentalidade dos americanos, que eu acho que é o ponto número 4. É essa busca incessante pela excelência. Então o americano, ele quer ser o melhor em tudo. Ele quer que o produto dele seja o melhor do mercado. Ele quer que o carro que ele fabrica seja o melhor do mundo. Ele quer que a cidade dele seja a melhor cidade do estado. E isso, quem ganha com isso? A população. Quando você vai no supermercado, você vê muitos produtos de limpeza. Por exemplo, detergentes para lavar a roupa. Existem pelo menos 15 a 20 marcas. E todas elas querem ser a melhor marca, com o menor preço. Então quem ganha com isso é o consumidor. Outra coisa, quando você anda pelas ruas daqui de Orlando, as ruas mais novas, as calçadas, as sarjetas, elas têm uma inclinação e um desenho diferente que é para os carros não riscarem as rodas. Sabia disso? Então, esse é um outro exemplo de como os americanos, eles buscam excelência. Então, tudo que eles fazem, você pode olhar os shows, as séries, os cantores, o alto nível. Por exemplo, você vai no metrô de Nova York e você vê pessoas cantando no metrô que tem uma voz fantástica, que poderia gravar um disco, gravar um disco, né? Gravar um CD, mas essas pessoas, para você ver o nível que eles exigem para que um cantor chegue lá naquele topo. Até mesmo no American Idol, né? A gente olha lá nas audições que eles têm um alto nível para dizer se a pessoa vai passar ou não. E quase tudo aqui a gente percebe isso. Então é nas calçadas, é no asfalto. Por exemplo, aqui apareceu um buraco, o buraco já é tampado. Os carros duram mais, porque eu já tive um carro aqui por 8 anos, eu nunca troquei o amortecedor. Então, assim, são as calçadas,
as ruas, os produtos. Então eles querem ser, até mesmo na culinária, eles veem que alguém inventou uma coisa, fez um negócio, eles aprendem como faz e eles desenvolvem e acaba talvez ficando até melhor, porque eles querem ser o primeiro, querem ser o melhor e tem essa eterna busca pela excelência. E isso eu acho excelente, eu gosto muito. E agora, por último, nós vamos falar do ponto número 5. O ponto número 5 é um pouco mais sutil de você perceber, mas você percebe na maioria das vezes, que é a meritocracia. A meritocracia, essa palavra vem da palavra mérito, né? Então aqui, o mérito é recompensado. Então se alguém ficou rico, a maioria dos americanos aplaudem, ninguém fica com ciúmes, inveja ou começa a falar mal. É lógico, quando eu digo ninguém, a maioria, tem gente que vai fazer isso. Mas o americano em geral, ele fala, ele trabalhou, ele estudou, ele se matou, ele chegou lá, palmas para ele merece. Então aqui é assim, aqui não você tem que entrar, você tem o direito de entrar em algum lugar porque você é filho de não sei quem, deve haver, né? Mas é aberto para todos, você trabalhou, você se esforçou, você se matou, é recompensado. Então as promoções, os empregos, é tudo em merecimento. É muito pouco você ver favoritismo. Favoritismo, você vê mais o merecimento. Então, às vezes, é lógico, isso até causa um pouco de desconforto numa empresa. Eu fiquei sabendo, eu tenho um amigo aqui em Orlando que é americano e ele entrou faz um ano numa loja de um shopping grande, na Dillard's, e ele trabalhou. Ele me contava o quanto ele trabalhava, o quanto ele fazia. E ele foi promovido o gerente da loja, sendo que tem funcionários lá de 4, 5 anos de idade. E talvez pareça injusto uma pessoa assim passar na frente das outras, mas é um belo exemplo de como o mérito, eles recompensam aquilo que a pessoa faz. Então ele se matou, se esforçou, trabalhou, vestiu a camisa, a gerência viu, falou ele vai ser um ótimo gerente, promoveu ele gerente. Quando eu estava na faculdade de design aqui, eu era imigrante, latino, né? Nós não somos hispanos, mas nós somos latinos, porque nós vivemos na América Latina, brasileiro, fala português, não sou americano, e os professores e a diretoria em geral, a direção, né? Não é a diretoria, a direção em geral, quando via os meus trabalhos e via as minhas apresentações, me colocava num patamar acima dos outros, até dos americanos. E alguns americanos ficaram com ciúmes, ficaram bravos. Eu lembro de uma moça que veio assim com 5 pedras na mão para me atacar, dizendo que eu não devia estar naquela posição, mas é uma pequena minoria. Até os outros colegas americanos ficavam muito contentes quando viam a qualidade dos meus trabalhos e como eu me esforçava, e eu me matava, né? Virginiano, você sabe. Então, isso eu acho muito interessante. Se você... E as oportunidades também aqui, né? Nesse sentido. Você pode trabalhar, você pode entrar na faculdade, o governo paga 100% da faculdade, paga alimentação, paga alojamento, mesmo que você seja pobre. Na minha faculdade, haviam 2 alunos da minha classe que eram moradores de rua. Eles não tinham casa. Eles dormiam num abrigo e eles iam para a faculdade. Eu não sei, seria interessante ver o que aconteceu com eles, né? Mas quando que a gente ia ver isso acontecer no Brasil? Então aqui, se você quer se esforçar, você quer trabalhar e você quer mostrar, eles vão te dar a oportunidade. E se você merecer, eles vão te dar a recompensa.
Eu espero que você tenha gostado desses 5 pontos. Vamos revisar? O primeiro é a maneira como os americanos tratam os animais de estimação. O segundo é a maneira como o americano encara a vestimenta, que eu acho sensacional. O terceiro, o senso de comunidade do americano. O número 4 é a busca incessante pela excelência. O americano sempre quer fazer melhor, ele sempre acha que ele pode fazer melhor. E por último, a meritocracia. Se você se esforçar, se você batalhar, você é recompensado. Um último exemplo que me veio à mente agora, você sabia que existe um visto especial de imigração que você pode migrar para os Estados Unidos legalmente, receber um green card baseado em mérito? Como assim? Você tem que ter um curso superior, um bacharel, aí se você tem um mestrado e um doutorado ainda ajuda, e você tem que ter 5 anos de atuação na sua profissão no Brasil e você tem que provar que você teve consecuções. Você apareceu num comercial, você apareceu numa entrevista, você escreveu um livro, você virou professor de universidade, você ganhou um prêmio. Então, se você tem esse mérito, você pode imigrar legalmente para os Estados Unidos e ganhar um green card. Então, mais uma vez, um exemplo da meritocracia. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É um vídeo diferente, não é um vídeo de reforma, não é um vídeo de mostrar casa ou bairro, mas é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu defendo o Brasil também para os americanos, não se preocupe. Aqui no futuro vai ter um vídeo, 5 coisas que os americanos deveriam aprender com os brasileiros, aguarde. Mas eu não defendo ninguém até a morte. Eu não defendo o Brasil até a morte. Eu sou cidadão americano, mas eu não defendo os Estados Unidos até a morte também. Eu não acho que a vida da gente a gente tem que dar para governo nenhum. A vida da gente é da gente para ser vivida da melhor maneira possível. Obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, porque ele é novo, de idade, e ele está crescendo muito. Eu gostaria muito que você fizesse parte dessa família. Ative as notificações para você receber todos os vídeos que a gente posta aqui. E eu vejo vocês na quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 18 horas do Brasil, e eu espero que você tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau!